Meus irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos vocês. Dentro da mitologia grega, dentro da cultura grega, disse que se quando os deuses queriam castigar alguém, eles concediam o pedido que essa pessoa fazia a eles. Meus irmãos, se você tivesse a oportunidade de ter um pedido seu concedido, o que você pediria? Hoje nós estamos vivendo num tempo que parece que o nosso Deus, ele se tornou o gênio da lâmpada. Aquele que está para nos servir e a quem, fazendo os pedidos, ele atenderá. Só que não o gênio da lâmpada que atende apenas 3 pedidos, mas aquele que atende infinitamente a todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós pedimos. Nós olhamos nas Escrituras e vemos Salomão quando estava para assumir o reino de Israel no lugar do seu pai Davi. Deus chega a ele e lhe diz, e aí não tem nada a ver com o gênio da lâmpada, que é puro conto, não tem nada a ver com a mitologia grega, que não passa também de história, mas de um fato extremamente real. Deus, que é de fato o Todo-Poderoso e pode conceder aquilo que nós queremos, nós desejamos, desde que não fira a santidade e a justiça do próprio Deus. Ele chega para Salomão, ainda muito jovem, e pergunta a Salomão, e diz a Salomão: Salomão, peça o que quiser que eu te dê e eu te darei. E Salomão, meus irmãos, ele não pediu riqueza, ele não pediu bem-estar, ele não pediu absolutamente nada, a não ser sabedoria. Deus lhe deu sabedoria, e junto com a sabedoria deu-lhe muita riqueza. Salomão foi muito rico, e as Escrituras nos dizem que foi dos mais sábios, não o mais sábio que dentro dos registros sagrados nós encontramos por referência. E ele escreve sobre a sabedoria. Ele fala sobre a sabedoria no livro de Eclesiastes, e eu quero fazer a leitura com vocês do capítulo 10 e olhar o que ele nos diz aqui. A palavra do Senhor diz-nos assim: qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o rolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. O tolo vai para o caminho, falta-lhe o entendimento. E assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia,
e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será dele depois? O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o reto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem do teu pensamento, no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém. Nós vamos orar, vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e depois voltamos para continuar o estudo da palavra do Senhor. Nosso Deus, a tua palavra tem nos ensinado que nós precisamos, acima de tudo, de sabedoria. E aquele que quer sabedoria, que entende que dela necessita, deve buscar no Senhor, que segundo a tua palavra nos dá de maneira liberal. E Deus amado, nós aprendemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, Pai. Então nós pedimos que ensine-nos o temor segundo a instrução da tua palavra. Guarde-nos, ó Deus. Renove-nos dentro da tua graça rica, única e soberana. No estudo da tua palavra nesta noite, nos dê iluminação, Senhor. Guarde-nos, conduza-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos cantar um hino. Ele é a expressão do Salmo 23 e está no Inário Novo Cântico. Deus é meu pastor no eterno, nada pois me faltará. Com seu santo amor eterno, sempre me sustentará. As pastagens verdejantes, ele vem me conduzir, e nas relvas abundantes vou descanso então fruir, e nas relvas abundantes vou descanso então fruir. Vem com suas mãos divinas mansamente me guiar, rumo às águas cristalinas que me vão sedentar, por veredas da justiça, prazeroso me conduz, e depois da dura liça, vou gozar a eterna luz, e depois da dura liça, vou gozar a eterna luz. Se da morte o vale escuro traz-me aperto ao coração, caminhando vou seguro, apoiado em seu cordão, na presença de inimigos
amigos, com Jesus meu velho irmão. Um banquete com amigos, com Jesus meu velho irmão. Olho santo derramado, a cabeça vem ungir, vai meu cálice transbordando, o grandioso bem fluir. Certamente que a bondade sempre a mim subterei, e no ar da eternidade muito feliz habitarei, e no ar da eternidade muito feliz habitarei. Faltou o número do hino, meus irmãos. O título dele é o Salmo 23 mesmo. É o hino 143, que está no Inário Novo Cântico. Meus irmãos, tem uma frase que diz que paciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. De fato, ser uma pessoa paciente só lhe trará benefício, não há dúvida nenhuma. E Jesus disse que nós devemos ser prudentes como a pomba e sábios como a serpente. A prudência, ela, em nossa vida, ela nos ajuda de maneira muito segura a ponderarmos as situações, a olharmos e a pensarmos antes da nossa própria ação, antes de fazermos alguma coisa. Nosso estudo de hoje, ele tem a base dele nessa revista da Didaquê, O Sentido da Vida. O título é Vida Abundante, a série. São algumas mensagens no livro de Eclesiastes, e mensagens extremamente oportunas para nós. Nós vamos estudá-la juntos agora aqui nessa noite. Paciência, sensatez e prudência, caminhos para a vida. Meus irmãos, falar sobre esses aspectos é falar sobre aquilo que o próprio rei Salomão experimentou na sua caminhada de vida. Salomão, ele escreveu praticamente sobre tudo. Ele ensinou que a vida não passa de uma situação vaidosa ou a vaidade. Ou seja, ela é algo que não tem sentido em sua existência. Porque, afinal de contas, para que fazemos? Se haverá um momento em que tudo isso vai ficar por aqui mesmo. Fazemos porque não temos alternativa? Fazemos porque, afinal de contas, temos que viver? Bem, ele conclui o seu pensamento quando ele diz que o resumo de todas as coisas está em temer a Deus. E temer a Deus traz, de fato, sentido à nossa existência, sentido à nossa vida. Quando ele fala sobre a velhice, ele vem concluir o livro de Eclesiastes, ele diz desta forma: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, a vida não encontra sentido se não estiver firmada no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos encontrar sentido na vida, mas sentido passageiro, sentido esporádico, e de fato não vai se tornar um sentido, porque quando se olha um pouco mais à frente,
E principalmente quando consegue se realizar aquilo que se tem de propósito, olha-se para que se busque um outro propósito, uma outra situação, uma outra circunstância para ser vivida como um desafio. É bom nós pensarmos que nós estamos aqui, que a vida ela é extremamente valorosa e que a nossa vida ela não é simplesmente uma existência. Dentro da existência ou da soma dos anos que nós vivemos, há realizações, há, meus irmãos, o aprender, há o relacionarmos, há, meus irmãos, o desfrutar dos ricos relacionamentos que Deus colocou ao nosso redor e o nosso relacionamento para com Ele. Então a vida tem sentido, a vida tem valor e ela precisa ser vivida com intensidade. Como ainda durante esta semana um irmão em Cristo afirmou, viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Viver com intensidade, viver fazendo tudo, entendendo que tudo aquilo que realizamos é para o nosso Deus. Como se estivéssemos pessoalmente e particularmente fazendo a Ele presencialmente, no sentido físico, diante de nós. Nós vamos observar alguns aspectos dentro do texto que lemos e entrando um pouquinho no capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Na lição que eu tomei por base, há uma tabela mostrando dois lados, o da sabedoria e o da estultícia. Definir estultícia não é muito difícil. Estultícia significa tolice, insensatez, significa imbecilidade, tolice. Então significa que a Bíblia fala que o estulto não compreende as coisas que Deus apresenta. Nós olhamos para a definição e nós vemos que aquele que não é sábio, aquele que não busca a sabedoria, aquele que é o estulto, é aquele, meus irmãos, que vive na estupidez, é aquele que vive na tolice, na insensatez, ou ainda, olhando para uma definição do dicionário, é aquele que vive na imbecilidade. É aquele que não pensa para falar. É aquele que fala o que vem à boca. Irmãos, dentro dessa tabelinha paralela, nós vamos encontrar o seguinte. O verso 1 do capítulo 10. Diz aqui que o sábio é um perfume e que o estulto é como uma mosca morta no perfume. Depois ele continua. O sábio, a sabedoria, é facilmente destruída pela estultícia ou pela estupidez, ou pela insensatez. E essa mosca morta faz com que a sabedoria cheire mal. O sábio inclina-se para a direita, o estulto inclina-se para a esquerda. O sábio, com ânimo sereno, ele acalma os seus ofensores. O estulto, falta entendimento a ele, e ele expõe enquanto ele é estulto. O sábio resolve problemas com êxito. O estulto, ele é colocado em grandes alturas e o rico em lugares baixos. O sábio não amaldiçoa o rei ou o rico, nem no seu pensamento. O estulto é um ferro sem corte, que é preciso redobrar a força para conseguir realizar a obra que é necessária. Nas palavras do sábio, há valor. Cai na cova que cavou o próprio estulto,
ele expõe-se ao perigo. O sábio, a sabedoria, mostra que o rei e os nobres sentam-se à presença para refazer as forças, enquanto o estulto, ele é devorado por aquilo que ele fala. O sábio lança o pão nas águas. O estulto, em tudo que ele fala, encontra-se estultícia e loucura. O sábio reparte com 7 ou com 8. O estulto, o que ele multiplica são as suas palavras. O sábio ou a sabedoria semeia pela manhã e à tarde não descansa. O estulto vê no trabalho cansaço. O rei e o príncipe só querem saber de festa. Preguiçoso e frouxo ele é. Quer alegria, bebida e dinheiro, e só fica a observar o vento, mas nunca semeia. Desmembrando um pouco esse quadro e entrando na época, no contexto em que Salomão escreve essas palavras, é importante que cheguemos até lá, nós vamos encontrar aqui algumas orientações dentro desta relação contrastante. E é interessante que Salomão, aqui em Eclesiastes, ele faz algo muito parecido em vários aspectos aqui com aquilo que encontramos em Provérbios. Em Provérbios nós vamos encontrar uma relação comparativa, aqui também. Em alguns momentos não há comparação, aqui no texto que nós encontramos, ou até mesmo na sequência do capítulo do livro, né, chegando até o final. E nós observamos aqui que em alguns momentos é só um aspecto positivo ou negativo. Nós vamos para Provérbios e lá nós encontramos provérbios extremamente curtos e com versos que não ligam um no outro. E dentro do próprio verso ele tem o seu princípio estabelecido, ele apresenta a sua ideia e geralmente fazendo um contraste nos provérbios que são antitéticos entre o lado positivo e o lado negativo da relação, do relacionamento ou da atitude. Então, primeiro, nós observamos aqui o verso 1 do capítulo de número 10. Ele faz uma comparação que para a gente assim, é um pouco estranha, né? Quando ele diz que qual mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Nós observamos essas duas figuras sendo apresentadas aqui e contextualmente é evidente que aqueles nossos irmãos do passado entenderam perfeitamente o que Salomão estava apresentando. Vamos tentar entender um pouquinho do que ele diz aqui. Primeiro, a sabedoria é como um perfume e a estultícia é como uma mosca morta no perfume. O que ele quer mostrar aqui é que o perfume é algo realmente rico, gostoso, bom e útil. Ele faz aflorar os próprios sentimentos. Então ele faz essa comparação. A sabedoria é como um perfume. E a estultícia, a tolice ou a maneira imprudente, a maneira pouco sábia de agir, de falar, é como uma mosca que cai dentro de um frasco de perfume, ou que cai ali no perfumador. Imagina, né, um frasco de perfume, não esse como nós temos, mas um frasco de perfume que precisa ser aquecido para que o perfume seja exalado. Então, quando ele é aquecido, ele exala um perfume gostoso. No entanto, se alguma outra coisa cair ali e começar a queimar, o cheiro não vai ser tão bom. Essa é a ideia. Uma mosca cair ali no perfumador e à medida então que for aquecendo, não é o odor do perfume que será exalado, mas daquela mosca que está ali. Pode haver uma grande quantidade de perfume. No entanto, uma mosca
pequena, ela pode trazer, ao invés de um bom cheiro, um mau cheiro horrível quando ela cai ali dentro. Irmãos, o que Salomão está dizendo aqui é que basta um pouquinho só de estultícia para acabar, para fazer com que a sabedoria de alguém ela caia por terra. É interessante o que ele nos afirma aqui. Irmãos, ele diz que um pouquinho de estultícia é suficiente para acabar com todo um construir acontecido através da sabedoria. Jesus, ele diz algo parecido quando nós chegamos, olhamos para Jesus falando com seus discípulos em Mateus, no capítulo de número 16. Os discípulos não entenderam quando ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos publicanos. Eles não entenderam, eles pensaram no pão que faz com que a massa seja levedada, ela cresça, e Jesus teve que explicar o que ele estava dizendo a eles. Eles não conseguiram entender. E o que Salomão diz aqui tem um paralelo com o que Jesus afirmou ali. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles deviam tomar cuidado com a doutrina dos fariseus. A doutrina deles era como um punhado de fermento na massa. Quem faz pão sabe como é que isso acontece. Pega uma quantidade grande de farinha e pega uma porção pequena de fermento biológico. Coloca no açúcar, aquele fermento, então, ele vai, por ser biológico, aqueles micro-organismos vão se multiplicando e ele vai envolver toda a massa de forma que a sua multiplicação faz com que aquela massa pequena, ela vá acrescentando, ela vá aumentando, de maneira que ele toma conta da massa toda. Jesus disse que o fermento dos fariseus, ele é assim. Devia tomar cuidado, porque um pouquinho daquele ensino atrapalharia toda uma estrutura de conhecimento que eles tinham. Meus irmãos, Salomão, ele diz algo parecido. Ele diz que não adianta alguém ter sabedoria se ele não tomar cuidado. Um pouquinho de tolice joga por terra tudo aquilo que sabiamente foi construído. A sabedoria, por sua própria natureza, ela não se impõe, ela não requer atenção para si mesmo. É importante nós observarmos isso. Por isso, ela é facilmente engolida pela estultícia. Facilmente ela é engolida pela tolice, meus irmãos. Uma outra figura usada por Salomão, a primeira delas, é uma comparação aqui que ele faz entre a estultícia e a sabedoria, e diz que deve-se tomar muito cuidado, porque um pouquinho de estultícia, um pouquinho de tolice, um pouquinho de insensatez, ou falar na hora que devia calar-se, pode jogar por terra tudo aquilo que se construiu. E Tiago fala muito sobre isso. Para, pensa e fale depois. Um outro aspecto diz respeito à direita e à esquerda. E diz aqui: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estulto para o lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo. A cultura do povo de Deus, ela usava essa expressão e essa definição para afirmar valores positivos e valores negativos. Então esse simbolismo esquerda-direita, ele é usado em muitos lugares na Bíblia. Por exemplo, a direita foi usada pelo povo de Deus para indicar poder, libertação,
e qualidade moral, né? Vocês vão encontrar isso em Êxodo, no Salmo também. E referia-se ao lugar de honra, né? Vejam só, quando os discípulos estão diante do Senhor, né? Eles usam essa expressão: Senhor, quem vai assentar-se à sua direita? A direita era lugar de honra, né? De maior honra. E a esquerda, um lugar de uma honra menor. Também havia honra, mas menor. No entanto, nós, aqui dentro das Escrituras, a direita implica aquilo que é positivo e bom, enquanto que a esquerda implica naquilo que não é bom, aquilo que é negativo e aquilo que é mal, aquilo que não é honroso, aquilo que não é respeitoso. Então veja, o que Salomão parece estar se referindo aqui é que a sabedoria caminha para a honra e a estultícia ela caminha para o mal. Irmãos, todos nós estamos caminhando constantemente com um bifurcar de caminhos diante de nós. O caminho da sabedoria e o caminho da estultícia. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos trilhar pelo caminho da estultícia e podemos jogar fora muito daquilo que já foi construído. A palavra de Deus, ela usa uma expressão muito interessante quando fala sobre isso. Ela diz que a mulher sábia edifica e que a insensata, ou a tola, ou a estulta, com a própria mão derruba aquilo que construiu. É interessante a gente observar, demora-se muito tempo para construir, mas com muita facilidade pode-se jogar por terra tudo aquilo que por muito tempo e com muito esforço se construiu. Ali se fala da mulher, há uma razão direta para que seja dito. No entanto, vamos pensar em qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito também a jogar por terra aquilo que foi esforçosamente levantado. E na sequência, nós encontramos aqui um outro paralelo: os ricos e os tolos, os príncipes e os nobres. Ricos e tolos, eles são colocados aqui numa categoria, enquanto príncipes e nobres em uma outra categoria. O que nos parece aqui é que Salomão está tratando do contexto social da sua época, do contexto administrativo, do contexto governamental. Então ele usa a expressão ricos e tolos, príncipes e nobres. E ele vai fazer um paralelo também, mostrando a relação da sabedoria e a relação da estultícia, usando essas figuras, usando a relação da própria vivência, a própria caminhada do dia a dia ali, na relação com os povos que estavam à sua volta e para com o próprio povo de Israel. Vejamos aqui. Esses versos, eles indicam que a sabedoria não ocupa lugar de proeminência na sociedade. Ele diz que isso, olhando para o contexto da sua época, ele diz que isso não é comum. Não é comum a sabedoria fazer parte da vida da sociedade como algo que tem destaque. Parece que Salomão não consegue enxergar isso dentro do convívio social. Então a gente vai ver aqui que a inversão da hierarquia que é apresentada aqui em Provérbios 10 sugere que os que governam ou aqueles que estão liderando de alguma forma nem sempre têm sabedoria, nem sempre são sábios. Às vezes é o contrário. Ele é estulto e tolo porque ele está brigando pelo poder. O contraste ele vai apresentar-se aqui nesta relação entre o rico
e aquele que governa, e entre os nobres e os príncipes. Qual a diferença entre eles? A diferença, meus irmãos, está que um grupo logo cedo se assenta para beber, festejar. Os ricos caminham para nessa direção. Aqueles que governam caminham para isso. Ele olha para o contexto e diz: o que eles querem é simplesmente festejar. Enquanto que os nobres, os príncipes, eles se assentam à mesa, não é para ficar bebendo. Eles se assentam à mesa para se alimentar, para repor as forças, para continuar a sua caminhada dentro da responsabilidade que cada um tem. Isso parece nos lembrar um pouco da vida de Davi, não é? Um rei que, em um momento de estultícia, cometeu bobagem em cima de bobagem. O rei deveria estar fora do seu palácio. Ele não deveria estar ali, levantando de manhã, passeando pelo palácio, andando de um lado para o outro, e o povo na guerra. Os seus subordinados, todos eles guerreando. Irmãos, caminhando numa direção assim, Salomão diz que o comportamento daqueles que buscam simplesmente o poder, a autoridade para estabelecer essa relação de poder, eles são estúpidos. E o que eles querem é festa, dinheiro. Enquanto que os nobres, os príncipes, eles se sentam para repor as forças, para continuar a caminhada e os desafios que a função que eles têm traz sobre as suas vidas. É interessante observar que dentro do contexto de Eclesiastes, daquela época, a sabedoria, ela não ocupava altos lugares. Ela não era, o sábio não era aquele que estava em evidência. Mas Salomão faz uma coisa muito importante aqui. Ele valoriza o rei que governava a nação de maneira sábia. Palavras do sábio e palavras do tolo. As palavras do sábio contêm graça e favor. Por outro lado, tudo que o tolo diz é vão. Tudo que o tolo diz é vazio. Não da mesma forma, mas quando nós vamos para o livro de Tiago e ele fala sobre a língua, ele mostra que se nós não soubermos governar as nossas palavras, nós seremos arrastados pelo que nós falamos. E ele diz que a língua do estulto, ela é uma língua que só diz tolice. E tudo que ele diz, pouco se aproveita. Irmãos, é interessante a gente observar isso. A gente observar e a gente vê que parar, pensar, ouvir, ponderar é muito importante, porque o simples falar não vai trazer, com certeza, benefício que se precisa. Isto pelo falar demais. Segundo o verso 13, todas as palavras do tolo são estultícias. Diz assim: as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Quer dizer, na boca do tolo não sai nada de bom, né? É o que Salomão está dizendo aqui. A sabedoria não valoriza tanto o falar, mas o observar, o escutar e o entender.
A sabedoria valoriza isso. Observar, escutar e entender aquilo que está sendo dito antes de se falar. O tolo, por outro lado, fala muito, até daquilo que não tem conhecimento. O verso 14 diz, né? É que o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O tolo é aquele que fala até mesmo daquilo que ele não entende, daquilo que ele não conhece, daquilo que ele não sabe. Nós entramos aqui no capítulo 11, e ele diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa expressão, ela tem pelo menos duas maneiras de se entender. Mas aqui é um sentido bem forte, parecendo que esse lançar o pão sobre as águas tem a ver com uma relação de comércio. Uma relação de comércio que era contextual. Um dos entendimentos para esse verso faz referência à atividade comercial envolvendo o transporte marítimo, que, embora envolva riscos, traz grandes resultados. Lançar o pão sobre as águas lança aquilo que você tem comercialmente falando, mercantilmente falando, porque mesmo que haja riscos, o resultado ele acontecerá. É uma ideia de investimento, é a ideia de fazer com que a coisa que não se fique parado, estático no tempo. Lança o teu pão sobre a água hoje, porque se você fizer isso, amanhã você vai colher daquilo que você hoje lançou sobre as águas. Envolvendo esses termos, o verso vê sabedoria nos empreendimentos que trarão resultados. Sabedoria é investir em vidas. Sabedoria é investir na própria vida. Sabedoria é investir bem nos relacionamentos. Sabedoria é saber dar valor ao que Deus dá valor. Sabedoria é desprezar aquilo que o próprio Deus despreza como um valor que ele diz não ser bom, não ser útil, não ser proveitoso para nós. O sábio é considerado aqui como aquele que semeia e aguarda com paciência os resultados. É aquele que lança a semente e aquele que com paciência aguarda o resultado do desenvolvimento da planta, da semente que semeou. Espera o resultado até que o fruto esteja à sua disposição. Meus irmãos, o tolo é aquele que derruba o pé da árvore para comer o seu fruto sem pensar que ele vai precisar da árvore para continuar sobrevivendo. Ele vai precisar da árvore para continuar se alimentando. Para ele é o aqui e o agora, é o já. Ele não olha lá na frente, ele não constrói para o seu amanhã. Ele pensa no agora, ele age pelo agora e não consegue lançar os seus olhos lá na distância. E isso não tem apenas o sentido econômico, porque acima do sentido econômico está a relação toda que envolve a nossa própria vida. A economia de fato, o resultado positivo em todas as áreas e em todos os aspectos. E caminhamos aqui para um último ponto para trabalharmos: a essência da sabedoria.
Nós estamos hoje vivendo um tempo, isso é seguro. Quem tem filhos pequenos em casa ou já entrando para a adolescência sabe disso. Hoje, uma criança, meus irmãos, com 10 anos de idade, ela tem muito mais informação do que os seus avós que viveram 70, 80, 90 anos. Eu não tenho dúvidas disso. Eu vejo minha mãe com 80 anos, vejo a minha filha com 14. O que ela tem de informação com 14 anos, minha mãe não adquiriu durante os 80 anos de vida dela. Muito conhecimento, muita informação. O tempo é o tempo de informação. Mas observemos, todo esse conhecimento, ele existe para melhorar a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo em que essa tem sido a palavra de ordem, a ciência, o conhecimento. Né? Hoje, a grande discussão, hoje, no dia 14 de janeiro, a grande discussão é todo o desenvolvimento científico, todo o conhecimento da ciência para nos livrar desse casulo familiar que nós estamos vivendo por causa da Covid-19, para que a vida possa voltar ao seu mínimo de normal. Apesar disso, meus irmãos, nós vamos ver que o conhecimento, ele não representa a essência de todas as coisas, se ele não trouxer transformação na vida de alguém, transformação no seu caráter, porque o papel do conhecimento é transformar vidas, e infelizmente o conhecimento ele tem transformado vidas em grande parte das situações da pior maneira que se pode existir. Pessoas têm adquirido conhecimento hoje e têm estudado muito. Nós vemos aí o mundo dos entorpecentes, pessoas altamente formadas, muito bem graduadas e pós-graduadas, estão se beneficiando do conhecimento para a criação de entorpecentes para poder ganhar dinheiro com isso. Muito conhecimento que, ao invés de melhorar a qualidade de vida de alguém, está piorando essa qualidade de vida. Esse é só um exemplo. E nós temos muitas situações parecidas com essa, e podemos dizer que em praticamente todas as áreas. O sábio, olha essa frase, é aquele cujas palavras, atitudes e ações refletem e reafirmam aquilo que ele crê. Significa que o sábio é aquele que faz aquilo que ele conhece. Esse, de fato, pode-se dizer, tem sabedoria. Aquele que tem o conhecimento, crê nesse conhecimento e vive, age de acordo com ele. Vejam esse exemplo bem simples que eu anotei aqui. Simples mesmo. É um contrassenso um médico ser um fumante. É um contrassenso. Ou seja, ele vive uma situação prática de negacionismo daquilo que ele mesmo aprendeu. Mas vão dizer, ele tem liberdade de escolher. Claro que tem. Tanto tem que ele está fazendo isso. Agora, vejam como é um contrassenso. O conhecimento que ele adquiriu sobre o mal que o fumo faz e traz para a vida de alguém, não mudaram o ato do fumar, o hábito do tabagismo. Apesar de saber de todos esses prejuízos, saber do câncer, saber de
problemas pulmonares sérios, circulatórios que acontecem, médicos continuam fumando. Mas não é só isso. Médicos que sabem que uma ingestão contínua de álcool leva a uma dependência, que pode desembocar numa cirrose hepática, continuam exageradamente bebendo. Irmãos, conhecimento não representa sabedoria. Mas quando o conhecimento transforma o caráter de alguém, sim, ele passa a refletir que a sabedoria começa a se instalar em sua vida. O sábio ele tem outra maneira de agir. O conhecimento que ele adquire vai levá-lo a uma mudança e transformação de vida. Muda a sua maneira de viver. Ele vai viver de uma maneira diferente. É por isso que as Escrituras nos dizem que o temor, que a sabedoria, o começo dela está no temor do Senhor. Porque implica em conhecer a Deus. E conhecer a Deus leva, ou pelo menos deveria levar, a uma mudança de vida, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de pensamento, a uma mudança de atitude. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que vai fazer com que o conhecimento seja usado da maneira correta para que a vida pessoal seja transformada e venha transformar a vida de outras pessoas que estão perto também. Sabedoria, meus irmãos, diz respeito ao saber usar o conhecimento que se adquiriu. E todo conhecimento adquirido, sendo ele verdadeiro, ele não tem outra origem que não seja em Deus. Então, conhecer a Deus é abrir o caminho para transformar conhecimento em sabedoria. Ou seja, ter a coerência entre o que se crê e aquilo que se vive. As expressões que são usadas aqui parece que a sabedoria ela anda sempre na contramão da estultícia. O viver de um modo sábio implica em nadar contra a correnteza, porque o nosso mundo, a nossa sociedade, voltando à expressão mundo pós-queda, é um mundo estulto, que adquire conhecimento, mas que falta, em grande parte, verdadeira sabedoria. Viver em sabedoria requer, meus irmãos, essencialmente, paciência, humildade, prudência e sensatez. A sabedoria, ela não diz respeito a palavras sábias, mas ao caráter de cada pessoa. Então, vamos nos lembrar que o caminho da vida, ele passa pela prudência, pela sensatez e pela paciência, que são valores fundamentais. São valores essenciais para que caminhemos sabiamente diante de Deus. Viver não é só existir, é preciso saber desfrutar de cada momento concedido por Deus a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, paciência, sensatez e prudência são caminhos de vida, porque ligam-nos ao conhecimento que temos adquirido e a transformação que esse conhecimento produz em nós. E para isso, a direção, a base, o norte é o Deus Todo-Poderoso.
Que Ele nos abençoe, que Ele nos renove em graça, cuidado e sabedoria. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o quarteto Gileade, cantando a Nova Jerusalém, e depois nós encerramos com a oração e a bênção apostólica. Iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, amado e grandioso Pai, no início desse nosso momento aqui juntos, pedimos direção. E agora, Senhor, pedimos proteção, cuidado e restauração para tantas pessoas que estão próximas de nós, estão ligadas a nós, e algumas até que não conhecemos, mas que têm chegado a nós, pedido para que intercedamos por elas, porque estão adoentadas. Pedimos por cada um desses irmãos, ó Deus, pela família deles. Pedimos que o Senhor renove cuidados sobre cada um, abençoe suas vidas, que o Senhor os proteja e que os médicos sejam precisos no administrar, Senhor, o tratamento que se fizer necessário. Abençoe-os, abençoe a nossa vida, a família de cada um de nós, o nosso lar, e permita-nos, Senhor, uma noite renovada com o cuidado abençoador do Senhor. Nós oramos, Senhor, gratos, confiados na Tua graça, amor e misericórdia, em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo continue sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus renove-se em cuidado sobre a sua vida. Amém. Na caminhada da vida, não andamos em tapetes aveludados, nem caminhamos por jardins engrinaldados de flores. A nossa jornada se desenvolve em desertos áridos, em vales profundos, em situações adversas.
Muitas vezes, tragédias desabam sobre a nossa cabeça e não temos tantas respostas. Terremotos, tsunamis, guerras, conflitos tribais, raciais, étnicos, religiosos, a violência das ruas, a enfermidade grave que assola o corpo, a injustiça social, a corrupção daqueles que governam. Tudo isso, tantas vezes, traz sobre nós um peso esmagador. O que fazer neste momento? Amargurar a alma? O que fazer? Se revoltar contra Deus? O que fazer? Mergulhar numa caverna de depressão e perder o sabor e o sentido da vida? Asaf, no Salmo 73, relata o seu grande conflito ao olhar para o ímpio, próspero, saudável, cercado de amigos, e ele, um homem piedoso, que lavava as mãos na inocência e fugia de toda a maldade, sendo assolado, sendo esmagado pelas vicissitudes da vida. Esse homem resolve os dramas da sua alma quando ele tem um encontro com Deus na casa de Deus. Os olhos da sua alma são abertos para compreender que às vezes aqui a providência é carrancuda, mas quando tudo aqui parece um cenário cinzento, Deus está esboçando diante de nós um cenário belíssimo do seu cuidado, do seu amor. Aqui tem choro, tem dor e tem lágrimas, mas o que nos espera é uma vida de bem-aventurança eterna, porque o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com as alegrias por vir a serem reveladas em nós.